Bom dia, minha querida, bom dia, meu querido, tudo bem? Então, faremos hoje mais uma revisãozinha. Lembrando que revisões são sempre conteúdos que a gente dá mais, que a gente leciona com maior facilidade, com maior simplificação, visando estar mais facilitado para você, aluno. Querido, então vamos começar a falar um pouquinho sobre pilhas. Então, o que são pilhas, galera? Pilhas são reações de oxirredução. Então, aquela aula passada, da aula de revisão passada, nós estudamos sobre reação de oxirredução. Aprendemos que ela é um sistema de um par de reações nos quais há uma que vai receber elétrons, que vai sofrer redução, certo? E outra que vai liberar elétrons e vai sofrer oxidação, certo? Então, é interessante notar que é uma reação simultânea, tá? Então, sempre que eu tiver a pilha, eu vou ter um par de duas reações, duas semi-reações acontecendo, ok? Pessoal, e a pergunta que fica é, eu posso produzir uma reação global? Sim, eu posso produzir uma reação global. E como é que eu faço isso? Então, eu vou somar as minhas duas semi-reações, uma de redução, outra de oxidação, certo? Uma de redução e outra de oxidação, e produzir uma reação global. Então, reação global é a soma das reações de oxidação e redução, ok? Vamos fazer a soma? Do lado dos produtos primeiro. Perdão, do lado dos reagentes primeiro. Então, aqui eu tenho cobre 2+, aqui eu tenho cobre 2+. Aqui eu tenho zinco e aqui eu tenho zinco. Ok? Coloquei tudo que tinha do mesmo lado. Agora, do lado dos produtos, eu tenho cobre aqui, cobre metálico, cobre no inox 0, certo? E tem aqui o zinco 2+, que está também aqui. Aí eu coloco ambos aqui na parte dos produtos da reação global, ok? E os elétrons? Os elétrons, eles têm que estar balanceados, certo? Então, se você não entendeu o balanceamento, volte à aula passada que a gente vai ter que rever isso aí. Mas os elétrons vão ter que cancelar-se entre si aqui. 2 elétrons de um lado dos reagentes, 2 elétrons do lado dos produtos. Então, produzir uma reação global, ok? Então, processos simultâneos, e além disso, nós temos uma reação global. É interessante notar, galera, que nós temos um processo espontâneo, certo? Agora, quando falamos de espontaneidade, às vezes o aluno tem alguma dificuldade de entender o que é algo espontâneo. Então, vamos entender com base em alguns exemplos. Por exemplo, se eu estou no alto de um prédio, segurando uma bola, se eu solto essa bola, qual que é o fenômeno espontâneo que vai acontecer? Essa bola cair e fazer um movimento acelerado em direção ao solo, certo? Então, o espontâneo para a bola é o quê? É sair da região de maior altitude para a região de menor altitude, certo? Então, eu tenho sentido espontâneo, ok? Então, aqui nós falamos de espontaneidade, a palavra-chave aqui é um sentido. Então, é de espontâneo, tá? Só para resumir e facilitar aqui. E quando não é espontâneo, galera, vamos pegar o nosso mesmo exemplo. Nós temos ainda o prédio. E a bola está sobre o chão. Você esperaria que naturalmente a bola isse da posição no nível do chão para o topo do prédio, lá para a maior altura em cima do prédio? Naturalmente não, certo? Então, este é o sentido do movimento não espontâneo, certo?
Então, ó, espontaneidade é referente ao sentido natural. Certo? Beleza? Pessoal, mas e o que isso tem a ver, agora trazendo um exemplo aqui, para a nossa aula de oxirredução? Vamos pensar comigo aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui de posse uma barrinha de ferro, ferro bem novinho, acabei de comprar na loja. Esse ferro está brilhante, bonito. Aí passou 20 anos e eu deixei esse ferro lá no quintal da minha casa, pegando umidade, sobre a ação do sol. O que você espera que aconteça com o ferro? O ferro vai se oxidar, certo? Então vai virar um ferro, por exemplo, um ferro 3+. Ele tem aquela aparência toda corroída, toda oxidada. E eu pergunto para vocês, qual que é o caminho espontâneo do ferro? Ele ir para o seu estado oxidado ou ele voltar para o seu estado metálico? Vou colocar aqui metálico. Oxidado. Então, qual que você considera que é o natural? Certo, então o natural, se você concorda comigo, o natural é o caminho do ferro se tornar ferro 3+, ferro oxidado, quando eu deixo ele sob essas condições, certo? Então, conclusão, nas reações de oxirredução, há sim um sentido natural, um sentido espontâneo para que elas ocorram, certo? E pilhas, novamente, pilhas só possuo pilhas quando eu tiver processos espontâneos. Agora ficou uma dúvida na sua cabeça, certo? Agora eu vou explicar o porquê em pilhas eu tenho só processos espontâneos. Vou abrir o quadro aqui, a gente vai poder enxergar. Agora, o seguinte, ó, agora vou colocar reação e vamos pensar na espontaneidade. Ó. Vamos pensar o seguinte, ó, uma reação espontânea, então, de oxirredução, o que vai acontecer naturalmente? Ó? A reação vai se proceder e eu vou ter reagentes, vou colocar aqui espontâneo, tá? Espontânea. Esponde espontâneo. Espontâneo, eu tenho aqui os reagentes que vão resultar em um produto. Só o que acontece em reação espontânea? Não tem acento aqui não. O que acontece em uma reação espontânea de oxirredução? Ao passo que eu tenho reagentes convertendo em produtos naturalmente, eu tenho a liberação aqui de energia. Então, ó, naturalmente, aquela pilha, a reação vai acontecer sem eu precisar dar nenhum impulso ou dar nenhuma força extra para ela acontecer e vai me liberar energia. E essa energia vai me ser útil para alguma coisa, como, por exemplo, acender uma pequena lâmpada. Essa energia serve, por exemplo, para acender uma pequena lâmpada, certo? Se eu ligar aqui nos polos da pilha. Beleza? Agora, pessoal, há reações não espontâneas. Fica aqui não, ponto, espontânea, no qual eu vou ter reagentes, porém, eu tenho que fornecer energia, tenho que colocar energia no meio, energia elétrica, para que ela se transforme em produtos. Dessa forma, eu não tenho uma energia que naturalmente aparece.
Então, ao invés de eu ter uma energia que me é útil para gastar, eu tenho que fornecer energia. Tem um R aqui. Fornecer. E como eu faço isso? Com auxílio de uma bateria, de uma outra pilha qualquer que me dê essa energia extra, ok? Então, ó, este é o critério de espontaneidade, mas no aspecto qualitativo, né? Que a gente entendeu a teoria da coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre valores, porque fica a dúvida para nós. Como nós vamos saber se uma reação é espontânea ou não é espontânea? Aí nós vamos nos basear numa medida chamada potencial, certo? Então, ó, potencial. O potencial é uma medida que nós obtemos através de um aparato, um aparelho chamado voltímetro, ok? Então, aqui nós temos um voltímetro. Isto é aquele aparelho que os eletricistas utilizam para medir a voltagem da tomada da sua casa, o quanto uma pilha tem de energia, certo? Então, isto é um voltímetro, ok? E ele vai medir o quê? Ele vai medir o potencial de uma reação de oxirredução. Qual que é a unidade que nós vamos medir isso? A unidade que nós vamos medir isso é o volt, ok? Então, ó, o volts, em plural, nós teremos a letrinha V simbolizando, beleza? E é importante falar que, pessoal, cada pilha vai ter a sua própria voltagem. Por que ela vai ter sua própria voltagem? Porque cada pilha ela utiliza materiais diferentes e, consequentemente, ela tem potenciais diferentes. Cada substância ela vai dar um valor de potencial. Agora nós vamos entender como. Ó. Por exemplo, ó, o cobre, certo? O cobre 2+, mais 2 elétrons. Qual o processo que ele está sofrendo? Sofrendo redução, certo? Se tornando cobre metálico, cobre 0, tem o potencial de redução igual a mais 0,34 volts, ok? E já o zinco, por sua vez, está sofrendo qual processo? Sofrendo o processo de oxidação, ok? Quando ele sofre o processo de oxidação, o potencial que eu posso observar é um potencial de mais 0,76 volts, ok? Beleza, pessoal. Então, aqui, eu posso observar que eu tenho os potenciais de redução e os potenciais de oxidação. Beleza. E esse valor aqui que eu tenho, que é o ΔE? O ΔE é o resultante ou a soma do potencial de redução e oxidação. Pensando assim mais qualitativamente, é o quanto aquele material quer reduzir e o quanto o seu parceiro quer oxidar. Então, veja que a soma dos dois vai dar mais 1,10 volts, ok? E ele vai referir-se a quem? Vai referir-se à reação global, ok? Então, esta é a reação global da pilha. Ok, galera? Beleza. Mas um aluno pode ficar com dúvida. Como é que a gente obtém esse valor de potencial de redução? Esse potencial de redução, ele é uma medida relativa. E aqui tem um pulo do gato. Certo? Vou para o quadro aqui para explicar para vocês o que seria uma medida relativa. Então, ó, se eu fosse pensar, por exemplo, ó, é muito difícil saber quando, por exemplo, qual que é o potencial real
do cobre. Do cobre para cobre, perdão, vou colocar aqui mais 2 elétrons. Do cobre 0, do cobre 2 mais para cobre 0. É muito difícil saber isso. O que os cientistas pensaram? Bem, é muito difícil saber por quê? Porque eu tenho sempre que alguém sempre tem que receber, doar esses elétrons para poder o cobre se tornar cobre 0. O que eles pensaram assim? Já que eu não tenho, vou estabelecer um padrão. Tá? O que seria esse padrão? O padrão seria um eletrodo padrão feito do mesmo material. E eles pensaram que esse material seria o hidrogênio. Aí coloca, por exemplo, hidrogênio 2+, mais 2 elétrons, perdão, 2 é... Vou apagar isso aqui. Clear. Aí como é que funciona? Aí eu vou ter cobre 2+, mais 2 elétrons, se tornando cobre 0. Certo? Então, eu tenho aqui um valor de potencial desconhecido. Beleza? Aí, o que eles pensaram? Eu vou colocar aqui um padrão. Aí, o padrão pode ser, por exemplo, ó, H2, gás hidrogênio, formando H+, 2H+, mais 2 elétrons. Certo? E vai ter um potencial também desconhecido. Mas o que eles pensaram? Mas se a gente realizasse o processo de oxirredução dos dois e me disse o quê? Me disse esta diferença aqui, ó. Aí talvez dê para fazer. Então, eu chamaria então o potencial desconhecido aqui do hidrogênio de potencial 0 e o cobre vai ser uma referência a esse potencial. Aí eu vou chamar, por exemplo, aqui, qual que era o potencial que a gente encontrou do cobre aqui na passada? Não sei lá, hipoteticamente aqui 0,3. Então, esse 0,3 é quando eu comparo o potencial do cobre com o potencial do hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser a minha referência, ok? Mas e daí, professor, por que isso me é útil? Porque pensa bem, imagine que eu tenho outro material que eu também desconheço. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o zinco 2+, o Zn2+, mais 2 elétrons. E chego a zinco 0. Certo? O que eu posso fazer? Aí também eu vou comparar o zinco 2+, com o hidrogênio. Porque, ó, aí eu faço, ó, o hidrogênio é o 0, papapá, papapá. E aqui eu tenho o valor, por exemplo, aqui, mais 2, esse valor hipotético, tá? 0,28, por exemplo. Então, eu consegui comparar o zinco com o hidrogênio. Mas e daí, professor? Não peguei ainda o fio da meada. Por que eu vou fazer comparar todo mundo com o hidrogênio? Porque se eu comparo todo mundo a um referencial, eu posso comparar eles entre si. Aí eu pergunto assim, quem tem mais tendência a sofrer, por exemplo, o processo de redução? O cobre, que é mais 0,3, ou o zinco, que é mais 2,8? É 0,28. Se você pensou bem, vai ser o zinco, vai ser o cobre que tem o maior potencial de redução, certo? Então, através dessa comparação indireta com o mesmo referencial, eu pude
me virar aqui na situação, ok? Então, vamos voltar para os slides lá, aí a gente vai explicar mais de como é feito isso, para tornar isso mais claro para vocês. Então, pessoal, seguinte, ó, observem aqui. O que eu falei para vocês, que a tensão ela é sempre medida em relação ao mesmo processo, que é sempre o processo de redução. No geral, vocês vão ver tabela de potencial de redução, no livro tem uma, e elas se referem a substância específica, como por exemplo, ó, o ferro, esse é o potencial do ferro, é específico do ferro esse potencial de redução. Eu tenho o potencial aqui do cloreto de prata, ele é específico do cloreto de prata, esse potencial de redução, ok? E observem que, mais uma vez, ó, o potencial do hidrogênio é zero, virtualmente zero, ou seja, fixado em zero, porque o hidrogênio é o meu referencial, ok? Medido sobre algumas circunstâncias. A temperatura tem que ser fixa, a pressão tem que ser fixa e tem que ser sempre a mesma referência. No caso, o hidrogênio, ok? Temperatura 25 graus Celsius e 1 atm. Isso aqui vem na tabela, tá? Vem no cabeçalho da tabela que as condições foram usadas para medir. Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui um exemplo de como é medido. Ó. Por exemplo, ó, eu queria medir o potencial do cobre. Aí eu vou lá, monto o sistema do cobre e coloco como referencial quem? O gás hidrogênio, que é o meu referencial. E este valor vai ser o valor que está lá na tabela para o cobre, 0,34 volts. Se eu quero trocar o material, eu mantenho aqui o meu padrão, a minha referência, e mudo o quê? E mudo esse lado aqui, que é o que eu quero medir, certo? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, até agora nós aprendemos que o potencial ele é utilizado para medir a espontaneidade, ok? E como é que ele é medido? Ele é medido com referência a um padrão. Qual padrão é esse? O eletrodo de hidrogênio, ok? E aprendemos também que eu vou encontrar os valores de potencial, no geral, sempre com relação à redução, e vai ter uma tabelinha para vocês lá, que são dados experimentais, que são medidos, certo? Pessoal, aqui a gente tem uma tabela que tem lá no livro de vocês, todos os potenciais de redução. Observem que eu tenho aqui o meu referencial, que é o hidrogênio, certo? Ele vai ser o 0,0, e vou ter valores negativos e valores positivos. Vamos chegar lá com calma, com paciência e com simplicidade. Beleza. Então vamos lá, galera. A dúvida que o aluno pode ser é por que o valor é positivo e por que o valor é negativo. Observemos, por exemplo, aqui o caso do ferro. Ó. O ferro, ele tem a tendência, vamos olhar a reação, está ganhando o ferro 3+, né, reduzindo, ganhando 3 elétrons e se tornando ferro 0. Quando a gente observa o potencial do ferro, a gente nota que ele tem um potencial de menos 0,04 volts. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o natural? Você vê o ferro oxidar e ficar esse ferro feião aqui oxidado, ou ele permanecer o ferro 0? Beleza. Você pensou no dia a dia aí, você lembrou que o ferro natural é o ferro oxidado, certo? Se eu largo o ferro no tempo, ele vai oxidar. Se eu largo ele lá aberto no meu quintal, tomando chuva, tomando sol, o processo natural de acontecer é o quê? O ferro virar ferro 3+, mais 3 elétrons. Então, ó, é o contrário daqui, certo? É o contrário daqui. Então, nesse caso aqui, essa reação, ela é espontânea. Que reação é essa? É a redução, certo? É um processo espontâneo a redução? Não é, certo? A gente observou que não é. Que o contrário é o que acontece. Então, aqui nós observamos que não é espontâneo.
não é espontâneo. Beleza? Então, qual que é o valor? O valor do potencial nesse caso? O valor foi negativo, certo? Então, a tendência natural aqui é o processo contrário de oxidação. Então, a oxidação ela é espontânea. E qual que vai ser o valor da oxidação? Eu posso ter que medir de novo? Não, ó, não preciso medir de novo. Eu só faço o quê? Eu mantenho o módulo 0,04 e mudo apenas o sinal. Então, esse é o potencial de oxidação do ferro. Beleza? Agora, ó, coloquei aqui as informações para você, a mesma coisa que eu falei lá atrás. E o processo espontâneo? O processo espontâneo é um processo aqui, por exemplo, ó, do cloreto de prata, no qual eu tenho aqui, ó, redução acontecendo, tem formando prata Ag+, Cl-, e formando aqui um valor positivo. Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, galera? Então, ó, eu vou passar aqui para a pilha de Daniel, porque eu acho que ela é mais fácil de explicar. Então, o que é uma pilha de Daniel? Uma pilha de Daniel, esse cientista, John Daniel, faltou um L aqui, John Daniel, ele pensou o seguinte, ó, já que eu tenho dois processos que têm a tendência natural de acontecer, por que eu não coloco eles ligados por um fiozinho? Tá, mas e daí? Por que você quer que eles liguem por um fiozinho? Uai, porque pensa comigo, ó, eu tenho um que é o zinco quer liberar 2 elétrons. Tá? Eu tenho um outro que é o cobre, e o cobre quer ganhar 2 elétrons. Ah, então se eu ligar eles por um fio, então quer dizer que os elétrons vão migrar através desse fio em direção ao quem quer receber? Ah, então esta é a sacada da pilha. Então, uma pilha é quando eu coloco dois materiais diferentes, um que tem a tendência de sofrer oxidação e outro que tem a tendência de sofrer redução, ou pode sofrer redução, ligados através de um circuito externo. Ok? Então, este é o princípio básico. Então, naturalmente, por essa reação global do cobre com o zinco ser natural, espontânea, eu vou ter um fluxo de elétrons no circuito externo e vou ter energia disponível para gastar com o que eu quiser. Beleza? Tranquilo. Agora aqui, galera, vamos observar só aqui alguns itens. Então, ó, pessoal, se a gente observar aqui a pilha Daniel, ela é composta por algumas partes. Vamos estudar ela em partes para ficar mais fácil. Olha só, a primeira parte é uma semicela. O que é uma semicela? Primeiramente, semicela é um local onde acontece uma semi-reação. Neste exemplo daqui, nós vemos o quê? O zinco, certo? Aqui já está. O zinco metálico, que está na barrinha de zinco, se tornando zinco 2+, e liberando para o circuito 2 elétrons. Ah, beleza. Certo? Qual o fenômeno que aconteceu aqui? Oxidação, certo? Então, eu tenho aqui a semicela do zinco que sofreu oxidação. O local onde acontece a oxidação será o anodo. Beleza? Tranquilo? Agora, observe o seguinte, pessoal. De onde o elétron sai? O elétron está saindo daqui, então sai elétron, e eu vou chamar esse aqui, ó, de polo
negativo. Polo negativo por quê? Porque sai elétron, beleza? Nós aprendemos que a semicela, desse caso, vai ser o anodo, porque eu tenho oxidação acontecendo, e aprendemos que a carga desse polo do circuito vai ser negativa. Por que negativa? Porque está saindo elétron, beleza? Agora, qual que é o oposto, a célula oposta? É a célula do cobre, a semicélula do cobre. A semicélula do cobre, qual que é a reação que está acontecendo? Ó, eu tenho cobre 2+, ganhando 2 elétrons, se tornando cobre metálico, cobre 0. Qual que é o processo que está acontecendo? A redução. Certo? A redução. A redução acontecendo, eu tenho o nome, a definição de cátodo. Então, o cátodo é o local onde acontece a redução. Beleza? Tranquilo? Beleza. Agora, quanto ao sinal do polo, pensa comigo, o elétron chega. O elétron chega, então o sinal é positivo. Ok? Tranquilo? Beleza, vamos prosseguir. Mas o aluno mais atento percebeu que eu tenho aqui uma estrutura engraçada no meio. E para que ela serve, pessoal? Essa estrutura ela é chamada de ponte salina. O que basicamente é? É um vidrinho qualquer no qual eu tenho preenchido, por exemplo, um chumaço de algodão. E esse chumaço de algodão ele está cheio de uma substância salina que tem aqui, por exemplo, o sulfato de potássio. E para que ele serve, galera? Serve por quê? Vamos observar aqui, ó, o que está acontecendo aqui com a concentração de íons dos dois lados. Ó. Agora imagina o seguinte, ó, aqui eu tenho o cobre 2+, e está liberando no meio. Então, desse lado, o que você espera? Já que o zinco, perdão, o zinco 2+, ele é produto, então, ó, o que vai acontecendo com a quantidade de zinco? Ó? Ela vai aumentando, 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 e vai saturando aqui essa solução de zinco. Por sua vez, ó, eu tenho aqui uma quantidade de cobre 2+. E esse cobre está saindo da solução e indo para onde? Ó? Indo para cima da superfície aqui da plaquinha de cobre. E ela está ficando gordinha, certo? De um lado eu tenho desgaste, do lado da oxidação do ânodo eu tenho desgaste. E do lado do cobre 2+, eu tenho aqui o aumento, certo? E a concentração? A concentração vai ficando menor, cada vez menor. Então, desse lado aqui aumenta, e desse lado aqui vai diminuir, 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 até ficar bem pouquinha. Então, o que eu faço, galera? Para compensar esse aumento e essa diferença de concentração que fica muito grande aqui do lado de cá, o que eu faço? Eu coloco uma ponte salina. Essa ponte salina, ela tem um papel de deixar os íons Zn2+ ir para ela. Eles estavam acumulados aqui, eles vão para ela, certo? E deixar o quê? E deixar os íons sulfato para cá. Aí o aluno falou assim, professor, de onde é que você tirou sulfato? Porque, galera, na hora que eu vou fazer essa solução, essa pilha aqui, ó, como é que eu faço? Eu coloco as plaquinhas dos dois lados, eu tenho que preparar uma solução para tornar isso aqui possível. Então, eu preparo uma solução. O que eu uso aqui para fazer essa solução aqui, solução diluída, solução concentrada? O que eu uso? Eu utilizo o CuSO4, que é o sulfato de cobre, para fazer essa solução, e por isso eu tenho aqui o sulfato, e utilizo lá de cá o ZnSO4 para fazer aqui essa solução de Zn2+. Então, observe que eu tenho aqui também SO4 disponível aqui. Então, galera,
Esse é o sal que eu utilizei para fazer esta solução. Utilizo um sal para fazer, ok? Então, não estranhem esse sulfato aqui. Esse sulfato vem de onde? Ele vem do sal que eu utilizei para fazer essa solução, ok? Beleza, nós estudamos isso, que aumenta, que diminui. Uma coisa importante de saber, pessoal, é o seguinte, ó, é uma representação compacta de qualquer pilha. Vamos fazer o exemplo do Daniel, que serve para qualquer pilha. Ó. Em uma pilha, sempre você vai ter de um lado, do lado esquerdo, você coloca o ânodo, e do lado direito, você coloca o cátodo. Certo? Aí coloca o que, galera? Aí você coloca aqui, ó, o que era barra o que se tornou. O que era barra o que se tornou. Como assim, professor? Ó, percebam que eu tinha Zn metálico, NOx 0, e ele se tornou Zn 2+. Certo? Aqui. Beleza? E aí, do lado de cá, eu tinha cobre 2+, barra cobre 0. E esse barra barra aqui? Esse barra barra aqui significa a ponte salina, certo? Que eles são conectados por uma ponte salina. Beleza? Galera, seguinte, alguém pode te perguntar assim, mas aqui eu tenho SO4. Por que SO4? Porque ó, eu coloco o sal já combinado. Isso aqui vai ter Zn2+. Como eu tenho sulfato no meio, nesse caso aqui, ó, eu já coloco combinado. Ó, Zn2+, combinado com sulfato, vai ficar ZnSO4. Como é que eu sei disso, galera? Ó, coloco a fórmula, faço escorregador. Zn2+, aí coloco aqui SO4, 2-, que é a carga do íon sulfato, escorrego para cá, escorrego para lá, e tá tudo certo. Vai ficar Zn 2 SO4 2, que simplificando vai ficar Zn SO4. Beleza? Então, aprendam aí a fazer a representação resumida da pilha, ok? Então, isso aí cai bastante. Então, aqui nós temos um resumo do que a gente aprendeu até agora. Cátodo. Eu gosto de lembrar local de onde sai elétrons, perdão, onde chega, você coloca chega. Decorar aqui é bem difícil o aluno lembrar. Então, geralmente eu gosto de falar assim, ó, cátodo. Representa o local onde acontece a redução. Grave só isso aqui. Essa informação aqui, como está no livro, você geralmente não aprende isso aqui, não decora não. Ânodo. O local onde acontece a oxidação. Aí você consegue. Só associar é mais fácil. Beleza? Aí, para lembrar os polos, como eu gosto de falar, ó, onde sai elétrons é negativo. Onde chega elétrons é positivo. Ok? Uma forma de lembrar aí. Beleza? Eletrodo. Eletrodo é essas barrinhas, tá? Que eu coloco aqui. Não tem grandes informações aí. Semicela é o conjunto todo. Tem uma semicela aqui, outra semicela aqui. E célula eletroquímica é o todo que eu tenho aqui. Ok?
Pessoal, então, só uma última dica que eu dou é o seguinte, ó. Como é que eu calculo o potencial de forma reduzida? Então, ó, primeiro, eu vou pegar aqui, eu vou ter lá duas reações, certo? Uma de redução e uma de oxidação. Aí eu vou lá na tabela e olho, qual que é o potencial de redução do material que eu estou avaliando? Ah, tá. Então, é esse aqui, X. Aí eu venho e coloco aqui na fórmula X. Beleza? E qual que é o potencial de oxidação? Aí eu vou na tabela e penso assim, a tabela está falando que para redução é menos Y. Para redução é menos Y. Então, para oxidação vai ser o quê? Mais Y. Ah, beleza. Aí vai aqui e coloco Y. Aí vai ficar a soma de Y mais X, potencial de redução mais potencial de oxidação. Se o aluno for um pouco preguiçoso e não quiser fazer essa mudança aqui, o que ele pode fazer? Ó? Ele pode fazer o seguinte, ele pode ir lá na tabela e olhar o seguinte, ó, eu vou ter um potencial de redução e outro potencial de oxidação. Só trocar isso aqui, galera. Ó. Então, ó, vou lá na tabela e observei. Eu tenho um potencial de redução e tenho outro potencial de redução, certo? Aí, digamos que eu tenho aqui um potencial, nesse caso aqui, que é mais 1 volts. E tem um potencial aqui que é, por exemplo, menos meio volts. Agora, como é que eu calculo? Aí eu venho aqui e analiso, ó, qual potencial que é maior, 1 ou menos meio? 1 é maior, então qual que é maior? Qual que é o potencial de redução menor? O que restou, né? Menor. Esse é o menor. E como é que eu calculo? Vou calcular fazendo a seguinte conta. Eu pego o potencial maior, nesse caso aqui mais 1, e subtraio do potencial menor. Nesse caso aqui é menos 0,5 volts, certo? Vou obter aqui 1,5 positivo. Observem que eu não troquei o sinal. Eu tenho que deixar esse sinal dentro do parênteses. Não posso perder esse sinal, ok? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Como eu falei, uma aula bem mais simplificada. Quero que vocês analisem essa aula, me mandem dúvidas, tentem fazer alguma questão e tirem essa dúvida comigo, tá? Para a gente poder matar essa questão de pilhas de uma vez por todas. Beleza? Abraço, fiquem com Deus.